Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui para vocês hoje, voltando aqui, continuando o nosso estudo sobre os diversos tipos de tensão que nós temos aqui nas nossas estruturas. A gente falou na última aula sobre as cargas axiais, quem não viu, dá uma conferida lá, é bem interessante para a gente começar a entender aqui agora. E agora nós vamos aprender sobre a torção. Torção, claro, é um fato muito interessante. Muita gente quer aprender, muita gente me pede. É muito mais fácil do que as cargas axiais, só que tem algumas peculiaridades, porque quando a gente fala de carga axial, a gente está sempre lidando com deformações lineares, deformações normais, axiais na nossa peça aqui. Quando a gente fala sobre torção, nós vamos estar ligados mais a deformações angulares na nossa peça, tá? E só que, beleza, tudo isso aqui a gente vai aprender nessa aula. Só que uma coisa que eu tenho que pedir para vocês, não deixem de seguir a gente lá no Instagram. Agora a gente tem o nosso Instagram, o link vai aparecer aqui para vocês, é o @exercícios resolvidos exatas, muito fácil, muito simples. Lá eu posto várias prévias das nossas aulas, eu posto algumas curiosidades também, vale a pena conferir, tá? Então, beleza, sem mais delongas, vamos seguir para aqui para nossa aula, certo? E o que a gente vai aprender aqui nessa aula? A primeira parte é, claro, nós sabemos calcular o valor das tensões de cisalhamento a partir de tensões de torques que nós vamos aplicar nas nossas estruturas. Porque lembra lá de quando a gente falava de carga axial, a gente falava que sempre que nós temos uma força, nós temos uma tensão e nós vamos ter uma deformação. Aqui, em vez da força, nós vamos trocar por um momento, que a gente sempre vem falando de momento lá de trás, desde lá da parte de estática. Então, se nós temos um momento, nós vamos ter uma tensão, só que agora é uma tensão de cisalhamento e não uma tensão normal, certo? E a partir dessa tensão de cisalhamento, nós vamos ter uma deformação angular. Claro, se a gente vai ter uma deformação angular, nada mais justo do que eu ensinar vocês a calcularem esse ângulo de torção a partir dessa tensão de cisalhamento que a gente vai ter na peça. Assim como nós chegamos em uma equação lá em cargas axiais para deformação, né, o deslocamento linear que nós vamos ter a partir de uma força, numa seção que nós temos, aqui a gente vai ter a mesma coisa para o ângulo. Em cada seção da nossa peça, digamos que a gente tem uma de diâmetro maior e outra de diâmetro menor, cada uma tem o seu torque de aplicação, nós vamos aprender a calcular esses ângulos de cada uma das seções e também o ângulo total de uma determinada estrutura da nossa peça. Vou ensinar um pouquinho para vocês sobre a transmissão de potências, por exemplo, quando nós temos, em muitos casos assim envolvendo torção na vida real, nós vamos ter o que? Um motor que está fazendo um giro no nosso eixo, e esse giro ele vai causar o que? Uma tensão de cisalhamento também, certo? Porque esse motor ele vai acrescentar um torque no nosso eixo, esse eixo vai girar em uma determinada rotação, e a partir disso nós vamos ter uma tensão sendo aplicada ali. Se nós aplicarmos uma potência muito alta em um eixo que não aguenta, vai sofrer, o eixo vai sofrer falha com certeza, certo? E aqui agora também nós vamos ensinar, eu vou falar para vocês sobre dois exercícios. E quais exercícios vão ser esses? Vai ser então um exercício aqui envolvendo a parte de tensão de cisalhamento juntamente com a de ângulo de deformação. Então vocês vão ver essa estrutura aqui e eu vou ensinar vocês como calcular o valor das tensões máximas em uma estrutura, tá? Em diversas seções, e também o ângulo em cada uma das seções e o ângulo total. E aqui no exercício 2 eu vou ensinar para vocês aquela situação em que nós vamos ter um motor que ele está causando uma rotação, e também ele vai causar tensões de cisalhamento na nossa peça. E também o interessante aqui que vocês podem ver é essa relação de engrenagens que acontece aqui, que é muito interessante, nós aprendemos também. Então não percam e não saiam da aula aqui agora. Então começando aqui, galera, o que é torção? Tá? Então a gente fala torção é aplicado por um momento, ela causa uma tensão de cisalhamento, mas o que realmente é a torção? Então é um efeito causado na nossa estrutura a partir do momento que nós temos um momento ou um torque aplicado na nossa estrutura. Então um torque, como a gente sabe, ele é aplicado nessa forma aqui na nossa estrutura. Vamos imaginar essa peça cilíndrica que nós temos aqui, e nós estamos aplicando um torque na nossa peça, ou seja, nós estamos tentando torcer
ela, literalmente está acontecendo. Nós podemos representar esse torque aqui como uma seta, que nem ele está mostrando aqui, essa seta aqui em sentidos contrários, por exemplo, como estiver acontecendo, ou nós podemos fazer nessas setas, representar elas com essas setas curvas. Não tem problema para a gente, é só uma questão de representação, porque muitas vezes nós temos um torque sendo aplicado aqui na estrutura e a partir da regra da mão direita nós podemos impor, trocar essa reta curva por uma reta, por uma seta curva, né? A gente pode trocar por uma reta, completamente, e obedecer na regra da mão direita. Então você vai acompanhar a rotação daquela curva, né, daquela seta, e nós vamos ter a direção do nosso torque. É muito importante isso para nossas convenções de sinais que nós tivemos aqui. Então toda vez que nós tivermos o sentido, a partir da regra da mão direita, nós tivermos o sentido anti-horário, nós vamos ter ele apontados para a minha esquerda aqui no caso, e o contrário vai ser para a direita. Isso aqui só com relação à nomenclatura mesmo dos nossos eixos coordenados na hora que nós vamos resolver alguns exercícios, certo? E em algumas aplicações que nós podemos ter com relação à torção, todas as aplicações envolvem de eixos, por exemplo, como eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui é uma turbina de uma usina hidrelétrica. O que acontece? A água ela vem com toda aquela energia, como a gente já falou em algumas situações aqui, ela gira as pás da nossa turbina aqui e faz o quê? Ela causa uma rotação, muito parecido com aquele motor que eu falei para vocês ali. Então, essa rotação, né, essa força dessa água vai causar um torque na nossa estrutura, né, no eixo que está mantendo essas turbinas sustentadas, né? E o que vai acontecer? Nós vamos ter então uma tensão de cisalhamento sendo aplicada ali. Se a gente ultrapassar essa tensão de cisalhamento, o que vai acontecer? Tchau. Né? Tchau para a estrutura, e pode ter certeza que isso vai acontecer. E eixos automotivos, por exemplo, outro caso também, o motor do nosso carro. Quando o motor ele começa a acionar os cilindros lá e ele faz a rotação do girabrequim, então o girabrequim ele vai fazer a rotação do eixo principal e, como eu falei para vocês, tudo que envolve rotação a partir de transmissão de potência, nós vamos ter situações de torção e nós vamos ter que tentar mensurar o valor dessas tensões para que a gente consiga dimensionar o eixo para que nós não tenhamos nenhuma falha acontecendo, certo? Então aqui como que é um torque transmitido por um eixo? Como que a gente consegue fazer essa transmissão? Então nós temos diversos equipamentos, diversos dispositivos que fazem esse tipo de transmissão. Então, por exemplo, aqui nós temos um gerador. Tá? Esse gerador vai causar uma rotação na nossa peça, tá? Como nós podemos ver aqui pelo sentido da setinha sendo colocada, e nós vamos ter ele transmitido para uma turbina. Tá? Então, ou no caso do contrário, né? A turbina gira para girar o eixo para gerar energia no gerador. Só que a turbina ela está girando a partir de algum movimento, de algum tipo de energia que ela recebe. Só que como que ela vai transmitir esse torque para o gerador? A partir aqui desses rolamentos. Então esses rolamentos eles vão estar ali acoplados, parafusados de alguma forma que ele tiver ali unido. E o que vai acontecer? A turbina ela vai receber um torque da fonte de energia que ela receber e ela vai transmitir esse mesmo torque através do rolamento. Só que nós vemos aqui que acontece quando o torque é aplicado no sentido, por exemplo, anti-horário na turbina, ele passa para o sentido anti-horário aqui nesse primeiro rolamento aqui. E aí, se nós formos seguindo aqui dentro dessa estrutura aqui, nós vemos que a hora que nós chegamos aqui nessa estrutura, nós vamos ter também a transferência do torque lá para o gerador. Só que aí o que vai acontecer? Ele também vai ser no sentido contrário, que nem quando nós tínhamos lá uma estrutura, lá quando nós estávamos falando de reações internas e tudo mais, nós tínhamos lá a nossa estrutura, que ela estava presa por um pino, então quando nós separávamos esse pino, nós tínhamos aqui as duas forças em X e Y, tá? Uma para cima e outra para baixo, e aqui uma dá para cima e outra para a direita, e aqui nós vamos ter a reação delas para a direita, para a esquerda e para baixo. Então, ação e reação acontecendo aqui. E esse torque ele é transmitido através desses tipos de dispositivos. Tá? Então, esses dispositivos eles podem ser chamados de acoplamentos de rolamentos, certo? E agora aqui, beleza, a gente já falou um pouquinho sobre os princípios de funcionamento, de como tudo vai funcionar aqui. Só que o que nós vamos falar nessa parte aqui, o que é uma das coisas mais importantes que nós estamos querendo?
como que nós vamos calcular o valor da tensão devido à torção e devido a um torque de aplicação. Então, vamos imaginar que nós temos uma estrutura cilíndrica, tá? Aqui eu fiz um corte na seção transversal dela, e o que nós temos aqui? Nós temos o centro da nossa estrutura, que nós estamos chamando aqui de ponto O. Essa estrutura ela vai ter um raio que a gente chama aqui do raio máximo, vai chamar de C, tá? E o valor do raio em qualquer uma das posições a gente vai chamar de ρ, tá? Então a gente não vai chamar de R aqui agora ainda. Então se a gente quiser o valor de uma posição em qualquer posição aqui dentro da estrutura, a gente vai chamar o raio de ρ. O raio máximo, né, o raio externo mesmo, a gente chama de C. Aqui nós conseguimos já ver que nós temos, eu já dei uma cola para vocês de como que a tensão de cisalhamento ela vai se comportar. Ela se comporta então de uma maneira linear a partir do centro da nossa estrutura, a partir do centro da seção transversal. Então nós vemos aqui que no centro da seção o valor da tensão de cisalhamento ele vai ser zero, e à medida que ele vai seguindo para a parte mais externa da estrutura, nós vamos ter que o valor da tensão de cisalhamento ela fica máxima e ela cresce linearmente. Então, a hora que eu chegar na equação aqui da tensão de cisalhamento, nós vamos esperar que ela seja de uma forma linear, certo? Então, primeiro, vamos pensar que se a gente tem um torque sendo aplicado em nossa peça, a gente vai ter uma força equivalente sendo aplicada aqui. Então, vamos fazer o balanço de momentos na nossa estrutura aqui. Vamos fazer a somatória de momentos em relação ao ponto O, por exemplo. Então, nós vamos ter que a diferencial do torque, diferencial porque a gente fala que é um torque pequeno ou que nós vamos ter a somatória desses torques para ter um torque final. Mas vamos pensar assim, o torque ele vai valer o quê? O valor da força vezes o valor do ρ, que é o valor do raio da nossa estrutura aqui. Se a gente quiser falar sobre o raio máximo, nós vamos pegar o valor de C. Mas tudo bem, vamos falar aqui que o torque ele é a força vezes o ρ. Lembrando lá da nossa, quando a gente fala da definição de tensão, que é a tensão de cisalhamento, ele é o quê? O valor dessa força, né, o diferencial de força, porque nós estamos falando de um pedaço bem pequenininho, dividido pelo diferencial de área. Então, a definição de tensão, força dividido pela área. Sem problemas para a gente por aqui. Então, se nós pegarmos aqui e multiplicarmos o torque, a tensão de cisalhamento pelo dA, nós vamos chegar no valor de F. Tá? E aí, então, se nós quisermos saber o valor do torque, nós pegamos esse valor de F, jogamos nessa equação aqui do de torque e a gente faz a integral de 0 até o C, tá? E aí nós vamos chegar no valor do torque aplicado na nossa estrutura aqui, certo? Só que aí, como nós já falamos aqui, nós temos um comportamento linear da tensão de cisalhamento, a partir do centro, chegando até a extremidade da estrutura. Então, nós podemos esperar o quê? Que nós vamos ter o valor máximo, ele vai ser uma função entre o raio máximo e o raio genérico que nós temos ali. Então, se nós quisermos calcular o valor da tensão de cisalhamento em um determinado ponto aqui dentro da nossa seção transversal, nós vamos ter que pegar o valor da tensão máxima, que seria aplicada lá na extremidade, onde nós temos o raio C, tá? E, por exemplo, vamos pensar aqui que se a gente colocar aqui o valor de ρ como zero, nós vamos ter então que o torque aplicado aqui vai ser zero. Se o valor de ρ for igual a C, que é o valor do raio máximo, nós vamos pegar aqui C sobre C vai ser igual a torque, vai ser igual ao torque máximo. Então, nós chegamos nessa relação linear entre a tensão de cisalhamento e o raio da nossa seção transversal. Tá? Então, pegando essas duas equações que eu coloquei aqui para você e combinando, eu cheguei nessa equação aqui. E o que é esse valor aqui dentro dessa integral aqui do raio ao quadrado vezes o dA? É o valor do nosso momento polar de inércia, que a gente chama de J, e ele é dado em metros cúbicos ou milímetros cúbicos e tudo mais que a gente vai falando. Só que então o que ele é? Ele é como que a nossa estrutura varia o raio dela ao quadrado vezes o diferencial de área. Só que a gente vai ficar fazendo tudo isso aqui toda vez essa integral aqui? Não. Tudo isso já foi feito por diversos pesquisadores e eles chegaram em valores do momento polar de inércia para cada tipo de seção transversal. Se você tiver uma seção circular, você vai ter um determinado valor. Se você tiver uma seção retangular, você vai ter um outro valor. Eu vou falar isso para vocês aqui um pouquinho mais para frente, tá? Só que então nós chegamos aqui em uma relação para o torque e
o valor da tensão de cisalhamento e o raio juntamente com o momento polar de inércia. Então, se nós rearranjarmos essa equação aqui, como que fica ela? Ela vai ficar, então, a equação da nossa tensão de cisalhamento, que ela é igual ao torque que nós estamos aplicando, vezes o valor do raio, dividido pelo momento polar de inércia. Vamos analisar um pouquinho essa equação. Então, nós temos que o valor do torque. Quanto maior for o valor do torque, maior vai ser a nossa tensão de cisalhamento. Claro, já era da gente imaginar. Quanto mais a gente está forçando nossa estrutura, maior a tensão que a gente está aplicando. Então, se nós tivermos um valor de raio maior também, que é o caso do C, né? Quanto maior o valor de C, quanto maior for o raio da nossa seção transversal, maior vai ser a tensão de cisalhamento que nós estamos aplicando aqui também, certo? E, claro, dividido pelo o valor do momento polar de inércia. Então, o momento polar de inércia ele é como se fosse a resistência da nossa estrutura, por exemplo. Então, se nós tivermos uma estrutura bem grande, robusta, nós vamos ter um momento polar de inércia maior, certo? Então, aí nós vamos ter uma tensão de cisalhamento menor. Então, como que a gente calcula o valor desse momento polar de inércia? Depende da seção transversal. Por exemplo, se nós temos seções circulares, por exemplo, um cilindro que ele é maciço, tá? Ele só tem o diâmetro externo dele. Como nós calculamos o momento polar de inércia? Π vezes o diâmetro externo ao quarto dividido por 32. Sem problemas para a gente. Como que seria se a gente tivesse uma seção vazada? Que aí nós temos a seção do diâmetro externo e nós temos um diâmetro interno sem material. Como que nós calculamos? Nós calculamos π vezes o diâmetro externo menos o diâmetro interno dividido por 32, tudo isso elevado à quarta. Se nós temos seções retangulares, por exemplo, um retângulo que ele tem uma altura h e uma espessura b, como que nós calculamos o valor do momento polar de inércia? B vezes h dividido por 2 vezes b quadrado mais h ao quadrado. Se essa seção fosse quadrada, então o b seria o mesmo valor de h. Então, em vez de h aqui, nós colocaríamos b em tudo e nós chegaríamos no valor do momento polar de inércia. Certo, pessoal? Simples assim, facinho calcular, é só você já pegar os valores da geometria que você tem e jogar aqui dentro para você achar o valor de J, e com o J, o torque e o raio, você tem o valor da tensão de cisalhamento que você está aplicando na sua seção transversal. Aqui agora eu vou ensinar para vocês, como eu prometi, como nós já falamos ali sobre tensão de cisalhamento, nós já falamos sobre torque, chegamos naquela equação da tensão de cisalhamento, então agora nós vamos dar um passo à frente. Eu vou ensinar para vocês como que nós vamos calcular o valor do ângulo de torção a partir do momento que você aplica um torque. Torque, tensão de cisalhamento, causa em um ângulo de rotação na nossa peça. Então, beleza, vamos imaginar de novo uma peça cilíndrica, tá? Essa peça cilíndrica, o que está acontecendo? Você está aplicando um torque nela, você aplicou um torque, você está aplicando uma tensão de cisalhamento, tá? Essa peça ela tem um comprimento L. E o que está acontecendo na nossa peça? Ela está sofrendo um ângulo de rotação que nós chamamos aqui de φ. Tá? Nessa peça ela vai ter um raio C também. E aí o que está acontecendo aqui? Essa rotação está fazendo com que, imagina que inicialmente esse ponto ele estava aqui bem na horizontal. Aí a partir do momento que você aplicou esse torque, você aumentou esse ângulo, né? Você aplicou um ângulo de deformação e esse ponto final ele chegou bem aqui onde ele está mostrando. Nós vamos ter então também, além desse ângulo φ acontecendo, nós vamos ter esse ângulo que a gente chama aqui de gama, e ele vai ser um gama máximo, ou seja, é esse ângulo aqui inicial até esse ângulo final. E como que nós vamos fazer aqui? Como que nós chegamos no valor desse gama máximo? Ele é dado pelo ângulo φ vezes o C dividido por L. De onde que saiu essa equação? Vamos pensar aqui. E o valor desse arco aqui, como que nós fazemos? É o valor desse ângulo vezes o raio. É como nós calculamos o comprimento de um arco. Se nós formos pegar o seno, a tangente desse ângulo aqui, como que nós faríamos? O valor desse arco, imaginando que ele seja reto, tá? Porque nós estamos falando de situações bem pequenas, tá? De ângulos bem pequenos. Nós vamos chegar aqui que o valor da tangente vai ser esse lado aqui do arco, que nós falamos que é o ângulo φ vezes o C, dividido pelo cateto adjacente dele, que a gente chama de L. Como nós estamos falando sobre pequenos deslocamentos, nós podemos falar que o tangente de delta máximo aqui, ele vai ser igual ao valor de delta máximo mesmo. Se você quiser fazer essa aproximação, você pode ver muito bem na sua calculadora. Então, nós chegamos à situação aqui, que o valor da tangente, né, que é o valor mesmo de delta máximo, vai ser
é o valor do arco vezes o raio dividido pelo L. Chegamos nessa relação aqui. Outra relação que nós temos aqui, quando nós estávamos falando lá sobre tensões elásticas, qual que é? Que é o valor da tensão que nós aplicamos ao G vezes o valor desse ângulo que nós estamos causando aqui, do valor dessa deformação. Lembrando lá da nossa, quando nós falamos sobre o caso elástico, tá? Só que agora para cisalhamento, então nós temos essa relação. Vamos juntar essas duas equações aqui de novo. Então, se nós pegarmos aqui e jogarmos o valor da tensão de cisalhamento ele vai ser dado pelo torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. Nós podemos jogar ele aqui dentro e nós vamos chegar nessa relação aqui para o nosso ângulo de deformação. Então, o ângulo de deformação φ ele vai ser o torque vezes o comprimento dividido pelo momento polar de inércia vezes o G. O G, lembrando que ele é aquela resistência do nosso material também, juntamente com o J, que é o momento polar de inércia, que também é uma resistência. Então nós podemos esperar que quanto maior o torque, maior vai ser o ângulo. Claro, porque quanto maior o torque, maior vai ser a tensão de cisalhamento. Quanto maior esse comprimento, também nós vamos ter um ângulo maior. E quanto maiores forem as resistências, menor vai ser esse ângulo, porque vai ser mais difícil de você deformar essa peça. Tá? Só que aqui agora eu vou fazer para vocês um passo a passo de tudo que a gente falou aqui até agora, de como que nós calculamos o valor de um ângulo de deformação de uma peça, tá? A partir de diversos torques que nós estamos aplicando. Por exemplo, vamos imaginar essa seção cilíndrica. Aqui nós temos diversos tipos de diâmetro, tá? Diversos tipos de seção e diversos torques sendo aplicados também. Então, qual que é o primeiro passo que nós temos que fazer aqui para a gente calcular o valor do ângulo total de deformação de uma peça? Tá? Então a gente tem que fazer primeiro o diagrama de momentos que nós estamos aplicando aqui nessa peça. Tá? Então nós vamos ter que pegar, por exemplo, aqui na seção BE, nós temos que saber exatamente o valor do torque que está sendo aplicado ali. Tá? Porque a gente tem que saber o valor dessa tendência e o valor da variação desse torque que está acontecendo. Por exemplo, nós temos que saber o valor do torque que está sendo aplicado em BE, nós temos que saber o valor do torque que está aplicando em ED, em CD e em CA também. Porque são aquelas seções de interesse de como eu ensinei para vocês nas últimas aulas. Sempre entre forças, tá? E entre variações de diâmetro, nós vamos ter uma seção de interesse. E claro, nós temos também que considerar o sentido do torque que está sendo aplicado, pensando na mão direita. Por exemplo, aqui o torque TD, ele está girando aqui no sentido horário. Então, se você fizer a regra da mão direita, você vai ver que o torque estaria aplicado nesse sentido aqui, se você imaginar uma linha reta. Ao contrário do torque TB, que ele está sendo aplicado no sentido anti-horário. Então a gente tem que considerar bem, porque se um torque está sendo aplicado no sentido contrário do outro, eles vão causar então ângulos no sentido contrário do outro. Então um vai dificultar o outro. Então se eles tiverem um sentido contrário, um vai dificultar o outro. Então, o segundo passo também é a gente calcular o valor dos momentos polares de inércia em cada uma das seções. Por exemplo, nós sabemos que em seções que nós temos diâmetro maior, nós vamos ter um maior valor do momento polar de inércia, assim como eu mostrei para vocês nos slides anteriores, certo? Se nós tivermos uma seção quadrada, vai ser diferente também. Isso pode acontecer em uma estrutura também, não é muito comum, mas pode acontecer também. Então, em cada uma das seções de interesse, nós vamos ter que calcular o valor do momento polar de inércia. Certo? Então, calculados os valores dos torques aplicados em cada uma das seções, calculados os valores dos momentos polares de inércia, nós temos todas as ferramentas para nós calcularmos o ângulo de rotação em cada uma das seções, certo? Então, se nós soubermos as propriedades do material, também no caso o G, claro, e os comprimentos de cada uma das seções de interesse, nós podemos calcular o ângulo em cada uma das seções. Então, na seção AC, nós vamos ter um valor de ângulo, na seção CD um valor de ângulo e tudo mais, e beleza, calculamos o valor em cada um. E como que nós calculamos o valor do ângulo total que está acontecendo aqui na nossa estrutura? É só a gente somar todas as deformações, certo? Considerando, claro, os sinais. Por exemplo, se no BE, aqui nós temos um torque no sentido anti-horário, e no ED, no DC e no CA nós temos um torque no sentido horário, então os três torques que estão no sentido horário, eles vão causar uma deformação no sentido horário. E na seção BE, que está aplicando um torque no sentido anti-horário, nós vamos ter então uma deformação acontecendo no sentido anti-horário. Então, seria no caso
três deformações positivas e uma deformação negativa. Então, somando as três e subtraindo essa, nós vamos ter o valor do ângulo total aqui na nossa estrutura. Certo, pessoal? Então aqui agora chegou a hora da gente fazer o nosso exercício 1, como eu tinha prometido, certo? Então o que está acontecendo aqui na nossa peça? Nós temos diversas seções transversais acontecendo aqui, nós temos diâmetros diferentes, por exemplo, que tem 56 milímetros, 48, 48 e 46, então nós vamos ter momentos polares de inércia diferentes, tá? Nós vamos ter valores diferentes para torque aplicado em cada uma das seções, porque nós temos torques diferentes, então nós vamos ter diversas seções de interesse acontecendo aqui, certo? Nós consideramos o quê? Que esses mancais, eles não resistem ao momento, então ele pode girar livremente, então aqui nós não vamos ter nenhum acoplamento, certo, pessoal? O motor, ele vai causar uma rotação, certo? E essa rotação, ela está causando todos esses torques aqui acontecendo, e o que nós estamos interessados em saber aqui? O valor da tensão máxima de cisalhamento em cada uma dessas seções. E eu estou querendo saber também o valor do ângulo total de deformação da nossa peça. Assim como eu mostrei o passo a passo no slide anterior. Então, vamos lá, pessoal. Aqui agora eu vou falar para vocês sobre a transmissão de potência de um motor para uma estrutura e como que ela acontece e quais são os efeitos dela na tensão de cisalhamento, certo, pessoal? Vamos imaginar então que nós temos aqui, como eu já mostrei essa imagem para vocês, esse eixo que ele vai estar sendo girado por essa turbina, certo, pessoal? Então vamos pensar que essa turbina está sendo rotacionada por um motor, certo? Esse motor ele tem uma determinada potência. Essa potência ela vai causar uma rotação no nosso motor, na nossa estrutura, certo? E essa rotação e essa potência elas vão causar um torque na nossa estrutura. Então, o seu motor ele tem lá uma especificação, por exemplo, ele é de 40 cavalos, essa é a potência dele. E ele causa uma rotação na sua estrutura. Então, a partir dessa equação aqui, nós vamos chegar na relação no torque que está sendo aplicado na nossa estrutura, certo? Então, se você tem a potência, você tem a rotação, você chega no valor do torque. Essa rotação é dada por radianos por segundo. Muitas vezes nós temos que ela é dada em RPM, nós temos que transformar para radianos por segundo. Então, beleza. Se eu tenho a potência sendo aplicada e eu tenho a rotação, eu vou ter o valor do torque. E como que eu vou saber o valor da tensão que está sendo aplicada na nossa estrutura aqui? É só a gente utilizar essa equação que nós já falamos aqui de tensão de cisalhamento. Então, nós chegamos no valor do torque, certo? Nós temos o valor do raio da nossa estrutura e nós temos o valor do momento polar de inércia, se nós soubermos como que essa seção transversal ela é construída, quais são as dimensões dela. Então, nós chegamos no valor da tensão de cisalhamento que está sendo aplicada aqui nessa peça. Certo? Muitas vezes nós pensamos assim, eu tenho um motor de determinada potência, certo? Ele vai girar em determinada rotação, porque eu tenho que ter uma determinada velocidade, certo? E eu tenho que saber qual é o tamanho da seção transversal que eu posso utilizar ali para que eu não rompa a peça. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou ver o torque que eu aplico na seção, porque eu tenho a potência e eu tenho o valor da rotação, e eu tenho um material que eu vou usar, por exemplo, o aço, por exemplo, o alumínio, eu tenho o valor da tensão máxima de cisalhamento do material e eu vou dimensionar essa peça a partir do C e a partir do momento polar de inércia. Em alguns momentos a gente vai fazer isso também. Então eu vou dimensionar a peça a partir do motor que eu estou utilizando. Certo? E em muitos casos, quando nós estamos falando de transmissão de potência, por exemplo, no nosso carro, nós temos os motores e eles vão estar atrelados a engrenagens. E o que as engrenagens fazem? Elas transmitem a potência do motor para outro eixo. Tá? Então, digamos que o motor ele está girando aqui aqui onde eu estou aplicando esse torque de 1000 Nm aqui. E aí o que está fazendo? Esse torque essa potência ela vai ser transmitida para essa engrenagem aqui que ela vai rotacionar, certo? A parte da união entre as duas, você vai ter então a movimentação de uma a partir da outra. Só que, digamos que eu estou aplicando uma determinada rotação aqui, por exemplo, 100 rotações por minuto. Como essa engrenagem aqui é menor que a outra, não vai ser a mesma rotação que vai ser transmitida dessa estrutura aqui para essa outra aqui. A relação é dada dessa forma aqui. Então, se eu tenho esse raio da estrutura 1 vezes a rotação
dessa estrutura 1 aqui vai ser igual ao raio dessa estrutura 2 vezes a rotação dessa estrutura 2. Então, qual vai ser o valor da rotação dessa estrutura 2? Vai ser essa a partir dessa relação aqui. Então, quanto maior for a diferença entre os raios das engrenagens, maior vai ser a diferença também entre as rotações que estão sendo aplicadas aqui. Isso é muito importante para a gente. Só que o mais importante ainda é que na maioria dos nossos casos, dos nossos exercícios que vocês resolvem aí, vocês têm que saber que a potência transmitida de um eixo para o outro vai ser sempre a mesma. Então, a única diferença que nós vamos ter aqui é o valor da rotação. Digamos que nós não temos perda de potência para nenhuma outra aplicação aqui na nossa estrutura, certo? Vale lembrar também que quando nós temos um torque aplicado aqui, se nós fizermos a somatória o diagrama de momentos para eles, você vai chegar que o torque aplicado aqui nessa engrenagem C vai ser o mesmo torque aplicado aqui. Só que aí, se você chegar no valor da força que vai estar sendo aplicada aqui nessa engrenagem aqui, você vai ter que o torque vai ser igual a força vezes esse raio de 40 milímetros aqui da nossa peça, certo? Só que aí essa força vai ser transmitida igualzinha o valor da força para essa engrenagem maior, só que no sentido contrário. Só que se nós temos a mesma força aplicada ali para um valor de raio maior, então vocês concordam comigo que o valor do torque aplicado nessa engrenagem maior vai ser maior também. Por quê? Se você tem o mesmo valor de força e um raio maior, o torque aplicado nessa engrenagem maior aqui, ela vai ser maior também. E aí, com a mesma potência sendo aplicada, nós conseguimos chegar nessa relação com a rotação, certo? É um pouco confuso aqui eu mostrando desse jeito para vocês, mas aqui nesse exercício vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Nós temos os dois eixos, tá? Elas são seções maciças, que ele quis dizer aqui com seção cheia, e as engrenagens elas são mostradas para transmitir aqui 16 HP, que é o valor então da potência transmitida por um motor, certo? E ele falou que esse motor aqui ele tem uma rotação de 1260 rotações por minuto, certo? Para uma máquina ferramenta aqui em D, tá? Então o motor ele está aqui em A, ele vai rotacionar esse eixo aqui com a engrenagem de 75 milímetros, e aí essa engrenagem de 75 vai rotacionar esse eixo aqui com a engrenagem de 125 para fazer o funcionamento dessa ferramenta aqui em D, certo? E a gente vai usar todas essas ferramentas que a gente falou aqui no slide anterior. E o que a gente quer saber? Eu quero saber, a partir desse motor que eu coloquei nessa estrutura aqui desenhada desse jeito, então ele deu aqui pra gente o valor da tensão de desalhamento máxima do material, que é 55,2 megapascal. E ele quer saber então o valor dos diâmetros das estruturas aqui. Então foi que nem eu falei para vocês. Eu quero saber, eu quero conseguir dimensionar a minha peça a partir do motor que eu estou utilizando e a partir da rotação que ele vai ter que funcionar, certo? Então vamos aqui para a resolução.